Olá, segundo ano do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Unidade de São Miguel. Estamos seguindo com História 1, A Frente Brasil, livro 2, capítulo 9, Revoltas Urbanas da República Velha. Então a gente já sabe que o Brasil naquela época tinha uma economia rural. Basicamente o Brasil dependia de café, cana-de-açúcar, algodão, tabaco, da borracha, ou seja, produtos agrários. Portanto, a sua população imensamente majoritária era rural. Mas também havia vida urbana. E nas cidades predominava um ambiente de muita pobreza, muita miséria, muito abandono, muito desgoverno. Né? O governo era totalmente voltado para os interesses do campo. Então, como é que as pessoas viviam na cidade? Havia muitas deficiências nos serviços públicos. E essas pessoas, enfim, viviam na maior miséria. Então, muitos movimentos sociais vão acontecer na Velha República, nas cidades também. Vamos ter duas vertentes, né? Vamos ter os movimentos com fundo ideológico, praticamente temos 3 movimentos importantes, mas eles não são foco da aula de hoje, a gente vai estudar isso somente em junho, quando voltarmos às férias, mas só citando, são o modernismo, o tenentismo e a greve geral de 1917. São movimentos que tinham por trás de si ideias, portanto são movimentos, repito, ideológicos. Mas havia também os movimentos à semelhança do que acontecia no campo, que eram movimentos meramente famélicos, movimentos de pessoas que não tinham ideia do que estavam fazendo, não tinham propósito, não tinham uma intencionalidade histórica. Na verdade, elas queriam apenas dizer: estou vivo, sou gente. Quais são esses 2 movimentos? Basicamente, nós temos 2, né, que são importantes. Tem vários outros, mas os 2 é que interessam para o seu Enem, que são a revolta da vacina e a revolta da chibata. Ok. O que acontece com a revolta da vacina, que é o nosso primeiro ponto? Naquela época, o Rio de Janeiro era uma cidade muito suja, era a cidade mais suja da América do Sul, por assim dizer. Das grandes capitais, como Santiago no Chile, Buenos Aires na Argentina, Montevideo no Uruguai, Rio de Janeiro no Brasil era o mais sujo de todas. Havia algumas épocas do ano, quando esquentava muito a cidade, os ingleses que moravam aqui diziam que caía neve negra. Era de tanta mosca, a cidade ficava empretecida de moscas. Já pensou que coisa? Você não poder bocejar? Pois bem, aí eles resolveram, o governo resolveu urbanizar, modernizar a cidade. Nessa época a gente está vivendo um período chamado de Belle Époque, que é aquele momento que as pessoas querem viver como se fossem franceses. Então precisava adaptar as cidades para uma modernidade, para coisas mais sofisticadas. E havia 2 modernidades que estavam chegando no Brasil naquele tempo, que precisavam ser abrigadas numa reforma urbana. Quais são essas 2 novidades? É a eletrificação e o automóvel. Então, a eletrificação precisa de ruas retilíneas, para que os fios possam se estender normalmente, e os automóveis precisam de ruas largas, para que haja várias mãos de passagem. Então, esses dois fenômenos vão redesenhar as cidades. O automóvel e a eletrificação. Tanto é que você que já conhece muitas cidades brasileiras, você percebe que as cidades das regiões mais pobres do Brasil, elas foram preservadas no seu aspecto histórico em alguns aspectos, né, em alguns pontos. As cidades mais pobres, como por exemplo São Luís, como por exemplo Belém, que teve um surto de riqueza, mas que não foi suficiente para atingir a cidade velha de Belém, mantiveram-se aquelas ruas estreitinhas, todas tortuosas, subindo e descendo bandeiras. Okay? São Luís, o Pelourinho em Salvador, a chamada Cidade Maurícia, lá em Recife, a Cidade Velha em Fortaleza, tudo isso ficou assim, com aquelas ruas ainda do tempo do século XIX. Mas as cidades se modernizaram mais cedo, como por exemplo Rio de Janeiro e São Paulo, eles tiveram alargamento das ruas e sua retificação, ficaram ruas retas e largas. Pois bem, acontece que para tornar uma rua reta, você precisava derrubar várias antigas construções que estavam ali. Ok? E nisso de derrubar essas construções, quem estava dentro dessas construções acabou sendo atingido. A maior parte das construções, a imensa maioria das construções na Cidade Velha, especialmente na zona portuária do Rio de Janeiro,
viviam em cortiços. Um galpão de 1.000 metros quadrados, por exemplo, abrigava entre 80 e 100 famílias. Gente, 80 e 100 famílias por 1.000 metros. Dá menos de 10 metros por pessoa. Menos de 10 metros por pessoa. Mas cerca de 10 metros por pessoa, né? Na verdade é menos mesmo, né? 880 pessoas, daí 8.000 metros. É um apinhado de gente, era um formigueiro, um verdadeiro chiqueiro, um monte de gente morando ali, naquele entulhado, doença, rato, pulga, barata, percevejo, uma sujidade só. Pois bem, e aí o governo expulsou essa gente todinha de lá, para poder passar as ruas. E não bastando expulsar essas pessoas, que acabaram subindo para morar nos morros, porque ficavam mais perto do centro, o governo decretou que todo mundo tinha que tomar vacina. Naquela época, a febre amarela era uma epidemia semelhante à que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus. Né? Muita gente morrendo, muita gente passando mal, muita gente sendo afetada. E o Brasil já vinha de 2 outras epidemias muito intensas, recentes, que foi a epidemia de sarampo, a epidemia de varíola no século XIX, e a gripe espanhola no comecinho do século, nessa mesma época que vai acontecer a revolta da vacina. Então a gente tinha experiência de ver muita gente morrendo. Por exemplo, quando teve a gripe espanhola, na cidade de São Paulo, todo dia, ao entardecer, a polícia passava com uma carroça pela rua, juntando os corpos. E simplesmente as famílias, quando morria alguém, eles mandavam carregadores tirar o corpo e colocar enrolado dentro de um lençol na calçada. Ninguém sepultava seus mortos. Entendeu? Aí depois que botava lá, a polícia pegava, passava cal na casa toda, cal virgem. 5 dias depois a pessoa entrava e seguia lá, porque o cal mata as bactérias, fungos e tal. Pois é. Então a vacinação era obrigatória. Aí entra um problema. Onde essa vacina era aplicada? Né? A gente às vezes brinca, aplicava no bumbum das pessoas. A gente brinca com isso. Isso é brincadeira, tá? Na verdade, ninguém aplicava a vacina na bunda de ninguém, no bumbum de ninguém. Isso é só uma brincadeira que a gente faz para chamar a sua atenção em sala de aula, mas quando a gente vai gravar, que é um documento, a gente precisa dizer, a vacina era dada no braço, tá bom? Porém, para você desnudar o braço das mulheres, você já deve ter visto em revistas, em filmes, novelas de época, os vestidos das mulheres tinham mangas. E não eram com esses tecidos elásticos que nós temos hoje, né? Então tinha aquele viés aqui e uma manga pompom. Como é que se tira o ombro da mulher para fora daqui? Você não levanta aqui. Então você precisava desabotoar e desnudar o ombro inteiro. Muitas vezes até os seios das mulheres ficavam de fora para poder oferecer o ombro para a vacina. Gente, isso foi uma violência. Porque quem fazia vacinação, acredite, não havia vacinadores naquela época. Quem fazia vacinação era a polícia. E a polícia simplesmente chegava, rasgava a roupa da pessoa, jogava no chão e aplicava a vacina. E foi isso que causou a revolta. Ok? Então, não tem um cunho ideológico, não tem um movimento de resistência ao governo dos coronéis, nada disso. É simplesmente para defender o seu direito de ser gente, de ser tratado como gente. Muito bem. Nesse mesmo período, nós temos a outra revolta, que é a revolta da chibata. O que aconteceu com a chibata? A gente já explicou isso para você na sala de aula. A Marinha brasileira, no começo do século XX, era a terceira marinha mais sofisticada do mundo. Só perdia para a Marinha da Inglaterra e para a Marinha da Rússia. Para você ter uma ideia, só na Segunda Guerra Mundial, em 1939, os Estados Unidos tiveram um navio mais poderoso do que o navio São Paulo, que era o principal navio da revolta da vacina, da revolta da chibata, que está no seu livro. Olha só, 20 anos depois o que aconteceu a revolta da chibata é que os Estados Unidos vão ter um navio do mesmo porte. Ok? Então a gente teve assim uma marinha sofisticada. Só que os oficiais da marinha eram todos de famílias ricas, porque naquele tempo escolas militares no Brasil eram pagas, não eram como hoje, que você recebe para estudar. Naquele tempo você pagava. E só quem tinha dinheiro para pagar para estudar em colégio naval eram famílias ricas. E principalmente tinha que estudar na Inglaterra, porque os navios eram construídos na Inglaterra ou na França. Então você tinha que estudar fora do Brasil. E quem custeava isso eram as famílias. Resultado, você tem na Marinha uma oficialidade constituída basicamente de filhos herdeiros
pessoas do latifúndio, que eram homens, primeiramente, brancos, em segundo lugar, muito ricos. E alguns desses homens brancos e ricos guardavam ainda dentro de si um ranço do tempo da abolição. Por outro lado, apesar do navio ser sofisticado, o trabalho no convés e nos porões do navio era muito pesado. Então, quem é que aceitava trabalhar ali? Basicamente, negros. Então, dentro dos navios, se reproduziam as relações de senzala e casa grande. A torre de comando é a casa grande, o porão do navio é a senzala. E os castigos corporais, apesar de serem normativamente proibidos no Brasil, desde o final do Império já era proibido açoitar, chicotear pessoas, mas isso continuava na prática, no dia a dia, no cotidiano. As pessoas eram açoitadas por chibatas. Como era a chibata? Era um chicote mesmo, né? Tipo aquele chicote que você bate em cavalo, bate em animal. Ok? Que, aliás, hoje nem é mais permitido isso, né? Até bater no cavalo é um crime. Mas, naquele tempo, pessoas apanhavam. E os marinheiros se revoltaram contra a situação. E o que é mais surpreendente é que um negro como João Cândido, que vai ganhar o cunha de almirante negro, apesar de analfabeto, não falar inglês, ele manobrou durante mais de 20 dias um navio que era um dos 3 navios mais poderosos do mundo naquela época. Como ele fez isso? Ninguém sabe explicar. Ok? Então, são as duas revoltas, revolta chibata e revolta da vacina. As duas não têm cunho ideológico, são revoltas famélicas. Boas férias, aproveite como você puder.